Olá, amados professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor para todos. Vamos gravar mais uma aula que vai servir de subsídio para a sua aula do domingo que vem, tá bom? Então eu peço a gentileza que o amado irmão e a irmã não deixe de assistir essa aula, tá bom? Vai ser uma aula bem curta, porque eu preciso dizer uma coisa para vocês. Alguns professores de algumas classes estão com dificuldade de acompanhar aquele processo que nós dividimos as revistas, nós dividimos a revista dentro daquelas datas, e algumas classes não estão acompanhando aquela didática. Então eu quero pedir aos professores que estão um pouquinho atrasados que utilizem esse domingo agora para dar uma acelerada, e os irmãos que estão, já que terminaram, né, já estão no tempo certo, que os irmãos possam aguardar só um pouquinho, tá bom? Prender um pouco essa aula desse domingo agora, para a gente poder alinhar mais ou menos aí as classes no mesmo tempo, no mesmo tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa aula de domingo agora é uma aula que eu gostaria que você, professor ou professora, desse uma dinâmica mais livre, né? Que você utilizasse mais tempo para deixar os seus alunos falar sobre o tema desta aula, que é exatamente aquelas perguntas do final desse tópico, que é a relevância do sermão no contexto atual. Nós terminamos esse tópico, tá certo? Mas com certeza seria muito bom que os professores pudessem abrir espaço para os alunos dialogarem um pouco sobre isso. Porque, queridos, se os alunos não entenderem a importância do Sermão do Monte para os dias atuais, e se os alunos entenderem que o Sermão do Monte já está ultrapassado, ou que no contexto atual da nossa vida, do cotidiano, da nossa vida contemporânea, do que nós estamos passando agora, o Sermão do Monte já não tem mais aplicação, se os alunos começarem a não entenderem o processo da importância do Sermão do Monte ainda ser atual e relevante para os dias, para os nossos dias, talvez aí seja um ponto de confronto, um ponto de desajustes, em que a gente vê muita gente, irmão, muitos irmãos em Cristo, isso eu tenho presenciado, muitos irmãos em Cristo estão abandonando o Sermão do Monte naqueles discursos mais elementares, porque consideram que não há mais relevância para o tempo atual. Mas, querido, é por isso que eu quero que você traga para os seus alunos um diálogo com relação a isso. Será que nós verdadeiramente ainda somos o sal da terra e a luz do mundo? Será que ainda podemos amar os nossos inimigos e orar por eles? Será que nós temos que ser mais misericordiosos? Será que tem uma porção de práticas no Sermão do Monte que nós necessitamos fazer pensamentos mais profundos, reflexões mais práticas do dia a dia, para a gente se ajustar ao Sermão do Monte e não nos ajustar ao mundo, tá bom? Esse é um importante discurso, é uma importante aula que você tem que dar para os seus alunos e auxiliá-los nesse processo. Então, no final, né, dessa relevância do Sermão do Monte, lá na página 9, talvez algumas classes já chegaram lá, e se a sua classe ainda não chegou, então utilize uma parte desse tempo para você andar um pouquinho mais rápido, para a gente chegar a esse ponto. Mas a página 9 tem umas perguntas interessantes. Ela começa na página 8, né, que ela vai dizer assim, no finalzinho da página 8. Em resposta à pergunta se os ensinos de Jesus no Sermão do Monte são
praticáveis atualmente ou não, necessitamos responder com sinceridade. Então, é a hora de você colocar essas perguntas para os seus alunos responderem ou meditarem, pensarem e trazer uma resposta sincera. Talvez muitos dos seus alunos vão ficar até com vergonha de falar, porque eles pensam exatamente o contrário. Não é mais relevante o Sermão do Monte para os dias atuais. Então, essa é a sua e a minha missão, de trazermos a consciência dos nossos alunos que é sim, o Sermão do Monte é relevante e ele precisa ser respeitado nos dias atuais, e nossa vida não pode estar vinculada aos costumes desse mundo que jaz no maligno, tá bom? Então, vamos lá. As perguntas que estão na página 9 é a seguinte: os padrões do Sermão do Monte para os dias atuais são atingíveis? E aí você pode trazer alguns detalhes do Sermão do Monte, algumas coisas que Jesus falou, por exemplo, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por eles. Esse é um exemplo muito clássico, né? Então, será que esse padrão é atingível nos dias atuais? Será que nós ainda devemos continuar orando pelos nossos inimigos? Devemos perdoar, devemos amar né? Devemos fazer as coisas que o Sermão do Monte nos pede? São eles atingíveis? Ou devemos ficar satisfeitos apenas admirando o Sermão do Monte à distância, de forma melancólica, porque não conseguimos mais praticar isso em nossa vida? Esse é um ponto, irmãos, que você precisa trazer para os seus alunos, para eles responderem com sinceridade. E aí você pode trazer alguns casos, casos que estão na mídia, que estão nas redes sociais, que estão nos jornais. Você pode trazer alguns casos e debater com seus alunos o que nós deveríamos fazer com esses casos à luz do Sermão do Monte de Jesus. Vamos continuar aqui a leitura, né? A maioria dos eleitores, encarando a realidade nua e crua da perversidade humana, chegam à conclusão de que os padrões do Sermão do Monte são inatingíveis. Ou seja, será que são inatingíveis? Então, a Bíblia estaria ela desatualizada? Precisamos pensar, tá bom? E os seus alunos precisam meditar sobre isso, porque isso está no cotidiano deles. E a prática vem da conclusão, da consciência do que eles têm relativo à relevância das Escrituras. Tem muito cristão aí que está tentando voltar ao tempo do olho por olho, dente por dente, né? Do tempo da lei. Tem muita gente trocando as bolas. E eu acho que é interessante você trazer essa discussão à luz da sua classe. Então, vamos lá. Esses eleitores dizem que os seus ideais são nobres. Os ideais do Sermão do Monte são nobres, mas impraticáveis. São atraentes à imaginação, mas impossíveis de serem cumpridos. Se os seus alunos pensam assim, certamente deve ter, tá bom? Se alguns alunos da sua classe pensam dessa forma, é melhor que você trabalhe com eles sobre isso, porque eles estariam desvalorizando parte das Escrituras e o pior, né? A parte mais importante, porque o Sermão do Monte é a base da vida cristã, da vida do discípulo de Cristo. Então, negligenciar isso é um erro gravíssimo. E por causa disso, por causa dessa negligência, é que a igreja está dando mau testemunho. Não está conseguindo ser a luz do mundo, e o sal está se tornando insípido, e estamos sendo pisados pelos homens. Então, é legal, é interessante você trazer essa discussão para a classe, ok? Vamos lá. Conhecendo o agressivo egoísmo humano, né, o nosso contexto atual, a violência, vamos questionar
Como podemos então ser manso, como está lá no Sermão do Monte, em meio a essa sociedade violenta? É possível praticar a mansidão, assim como está no Sermão do Monte? Aí você pode trazer vários casos. Eu quero que você faça uma aula bem dinâmica para deixar os seus alunos refletirem sobre isso, porque isso é muito importante para a nossa caminhada daqui para frente, tá bom? É por isso que você tem que dar essa aula com muito cuidado, com muita destreza e com muita inspiração do Espírito, porque essas aulas, no início aqui, nessas aulas, nós estamos preparando o terreno para entrar nas bem-aventuranças. E se nós não tivermos um bom preparo do terreno pela nossa aula agora, né, aos nossos alunos, provavelmente quando chegar ao momento das bem-aventuranças, eles vão ficar apenas na teoria. E não é essa o nosso objetivo. O nosso objetivo é que verdadeiramente nós sejamos transformados a partir de uma nova consciência, ou melhor, não é nem nova consciência, a consciência que era desde o princípio, do qual a igreja perdeu completamente esse valor nessa batalha, né? Essa batalha espiritual de guerras. E aí nós acabamos perdendo a noção do verdadeiro evangelho. Precisamos voltar ao princípio, e essa aí é a tônica de toda essa revista, de nós recuarmos, voltarmos novamente, começar de onde nós paramos, ok? Vamos lá, outra pergunta. Conhecendo a imperiosa paixão sexual humana, como pode então alguém refrear os seus olhares e os seus pensamentos concupiscentes? Nesse tempo atual, onde nós temos a internet, os celulares, com muita pornografia, com muita sensualidade, televisão e tudo mais, todas as programações, um bombardeio generalizado na mente dos discípulos de Cristo sobre a sensualidade, sobre a sexualidade, e todo esse aparato, né, que vem nessa esteira dessa nova cultura, nessa coisa louca que estamos vivendo como sociedade. Como é que a gente pode, como discípulo de Cristo, permanecer puros, permanecermos fiéis ao que está ensinado no Sermão do Monte com relação a tudo isso, já que estamos vivendo uma era completamente depravada? Aonde ficamos nesse processo? Então, vale a pena nós discutirmos sobre isso, porque, irmãos, pode acreditar, querido professor, não sejamos nós inocentes demais, tá bom? Nas nossas classes, nós certamente teremos pessoas no vício da pornografia, pessoas com pensamentos atordoados relativos à sua maneira de ver o sexo, pessoas inclusive com orientações sexuais contrárias à sua natureza. Então, certamente você vai encontrar isso na sua classe, ainda que seja embutido, ainda que seja meio que escondido. Por isso que é bom nós discutirmos essas coisas na sala de aula, para que possamos chegar, né, a levantar esses processos e trabalhar isso bem trabalhado, tá bom? Então eu peço a gentileza dos professores para fazer isso com muita cautela, mas também com muita determinação, ok? Outra pergunta. Conhecendo a preocupação humana com os problemas da vida. E, queridos, nós estamos vivendo um período em que a própria a psicologia vai dizer que a doença do século é a ansiedade, é a depressão. Então nós estamos vivendo um mundo muito corrido, de uma enxurrada de informações, e que não estamos dando conta disso, né? Muitas preocupações, muitos afazeres estão entulhando a nossa mente e estão impedindo a nossa meditação, a nossa vida de comunhão com Deus. Então, conhecendo essa preocupação exagerada que estamos vivendo nesse mundo atual, nesse contexto atual, com os problemas da vida,
Como então proibir de ficarmos preocupados, como está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus vai dizer que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas buscar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serem acrescentadas. A pergunta é, será que isso é uma verdade? Isso é uma realidade plausível, uma realidade prática para a nossa vida como crentes, como discípulos de Cristo nos dias atuais? Ou isso é apenas uma teoria onde os membros da sua classe, os seus alunos, não mais vivem isso, mas só vivem ansiosos, vivem apressados? Irmãos, nós precisamos entender e nós precisamos descortinar essas coisas, tá bom? Tem muita gente na nossa igreja e certamente na sua classe, os seus alunos, tem muito aluno que não dorme direito. São pessoas que não descansam. Certamente tem muitos alunos seus que estão acelerados, com os pensamentos acelerados, estão estressados, estão angustiados, estão tomados de depressão, tomados de ansiedade, tomados de medos do futuro e estão completamente fora dos padrões do qual Jesus ensinou no Sermão do Monte. Então é necessário nós pegarmos essas coisas, pega esses exemplos do Sermão do Monte, isso que Jesus ensinou, traz alguns casos da nossa vida no cotidiano e coloca para os seus alunos discutir, tá bom? Se você precisar de mais uma aula, além dessa a gente fazer uma outra aula, não há problema nenhum. O que eu quero, irmãos, é que vocês tragam isso à luz, tragam isso à tona, para que a gente possa desmistificar, porque tem muita gente só falando da boca para fora sobre o Sermão do Monte, até estudaram aqui a relevância do Sermão do Monte, mas passou despercebido, não tem nenhuma relevância para esses alunos. Você precisa, professor, fazer os seus alunos entender que o Sermão do Monte ainda é muito, extremamente relevante para os dias atuais, e a falta do Sermão do Monte, a falta da observância e da obediência ao que Jesus ensinou no Sermão do Monte, está trazendo um monte de problemas para a igreja nos dias atuais, inclusive para o testemunho, do bom testemunho cristão, tá bom? Então é isso. Conhecendo a preocupação humana com os problemas da vida, como então proibir-se de ficarmos preocupados com as coisas, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil nesse sentido. E é bom você trazer exemplos e trazer à luz das escrituras e trazer aí as notícias do seu dia a dia. Outra pergunta. Sabendo da prontidão humana em irar-se e ter sede de vingança, como então esperar que alguém ame seus inimigos? Nós estamos vivendo uma sociedade tremendamente violenta. E isso não pode fazer parte da vida dos discípulos de Cristo. Não pode. Se faz parte, significa que muitos deles não estão sendo discípulos como deveriam ser. E aí é bom você trazer essa discussão à tona, inclusive trazendo casos do dia a dia, para discutir e colocá-los. Coloca no fogo mesmo. Irmão, se fosse com você, o que você faria? Dentro do contexto do Sermão do Monte, qual seria a ação a ser feita nessa determinada situação? Você tem uma porção de exemplos aí no seu dia a dia, no jornal, na mídia, na internet, na televisão. Então, por favor, queridos, é hora de a gente arregaçar a manga e trazer para a prática aquilo que só está aí na teoria para muitos dos nossos alunos, ok? E aí vai mais, né? Mais do que isso, a exigência não é voltar a outra face a um assaltante, o que é perigoso para o bem-estar da própria sociedade. Será que nós devemos praticar o que Jesus pediu, né? Que se alguém roubar a nossa túnica, nós oferecemos, roubar a nossa capa, oferecer também a túnica. Se alguém exigir que a gente ande 1 milha, a gente anda 2. Se alguém bater na nossa face direita, a gente oferece a esquerda, ou vice-versa. Será que essas coisas, essas solicitações do Sermão do Monte, elas são viáveis para os dias atuais? É claro que sim. E aí você tem que trabalhar com seus alunos para que eles possam conhecer isso.
e trazer a realidade deles, ok? É certo que muitas dessas perguntas que nós hoje nós estamos só debatendo, nós vamos lançar essas dúvidas, essas questões, nós vamos fazer com que os nossos alunos fiquem com uma pulga atrás da orelha, isso é a verdade. Mas você vai responder todas essas questões nas próximas lições, né? Na página 10, por exemplo, já vai começar a desenrolar a resposta dessas dúvidas a partir da página 10. E você vai entendendo esse processo aí. Ou seja, nós estamos preparando o terreno para verdadeiramente o Sermão do Monte fazer efeito em nós, na prática e não somente na teoria, ok? Então é isso. Você tem muita coisa a trabalhar nessa aula desse domingo. Se precisar, querido professor e professora, volte a essa aula de domingo na próxima semana, não há problema nenhum. Mas o fato é que nós estamos trabalhando a base principal daquilo que nós chamamos de bem-aventurança, que é a raiz do Evangelho, é a raiz do discípulo de Cristo. Então, nós precisamos trabalhar isso com muita verdade, com muito cuidado, a fim de que os nossos alunos, ao chegar o momento em que eles vão se deparar com as bem-aventuranças, eles terem uma base sólida para compreender tudo isso, ok? Então fica aqui a minha sugestão, que você não passe dessa lição, desse domingo, não passe dessas perguntas, que você levante essa questão na consciência dos seus alunos. Certamente você vai ter muitas surpresas, tá ok? Deixa eles falarem, joga a pergunta no ar e deixa eles discutirem, eles vão discutir entre si, e você vai mediando, né, a aula, sempre à luz das Escrituras, sempre à luz do Sermão do Monte, que é, sim, relevante para os nossos dias atuais e é a base de toda a nossa vida como discípulo de Cristo, tá bom? Então fica aqui esse vídeo. Por favor, meu amado irmão, veja esse vídeo até o final e colabore, tá bom? Sendo um grande instrutor da palavra de Deus, divida o conhecimento com seus alunos, certamente eles necessitam disso. Não pense que você está fazendo algo qualquer, não está não, você está sendo com grande responsabilidade, uma figura muito importante na vida dos seus alunos, das suas ovelhas, tá bom? Então cuide bem delas e a partir de você viva verdadeiramente como discípulo de Cristo, viva as bem-aventuranças, viva essas aulas, ok? Eu tenho muita esperança de que esses 18 professores que estão aí na ativa seja um ponto de partida para uma multiplicação de algo muito poderoso, de muito maravilhoso que vai acontecer em nossa comunidade, em nossa igreja, logo aqui na frente, quando nós estivermos na metade dessa revista para frente, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez. Tenha uma boa aula, dê uma boa aula e que o Senhor nos abençoe. Entrega nas mãos do Senhor essa aula, coloca o Espírito de Deus na frente e certamente você será uma ferramenta útil para os seus alunos, para as suas ovelhas. E não esqueça, tá bom, de fazer contato com eles, sempre elogiando, sempre dando um abraço, sempre fazendo com que eles estejam sentindo-se acolhidos por vocês, pastores das suas ovelhas, tá bom? Fica com Deus, até domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.